então estamos começando mais um RespiraCast, o nosso podcast com o objetivo aqui de trazer muita informação sobre medicina, saúde, cirurgias, segurança em cirurgia. Então hoje o episódio está muito especial porque a gente vai falar muito mais do que estética, a gente vai falar de segurança nos procedimentos. E como convidada de hoje eu trouxe aqui uma colega médica, amiga, doutora Mariana Coelho, que é médica oftalmologista e com área de atuação na oculoplástica, que são procedimentos ali que têm o objetivo de melhorar, rejuvenescer toda a área dos olhos. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Paula? Um prazer estar aqui com você. Que bom! Que é meu amigo Otorrino. Sempre que a gente está em dúvida, a gente troca figurinha, né? As duas especialidades aqui andam junto, né? Na região da face. Porque então... acho que são as duas especialidades que mais se rejuvenescem, né? Assim, a parte central, o nariz e o olhar. Então... E o olhar, exatamente. Então, a parte ali da estética tá muito presente, assim, na nossa especialidade, né? Eu tô muito feliz de estar aqui no seu podcast. Eu espero que a gente dê muita informação e que a gente transmita essa parte de saúde, que é o que a gente espera aí dentro da classe médica, né, hoje em dia. Isso. Com vários procedimentos tão banalizados e coisas que a gente sabe que não é tão banalizado assim, né? Isso. Então, me conta um pouquinho aí sobre a sua trajetória na medicina, na sua especialidade na oftalmologia e como você chegou aí na sua especialidade aí de oculoplástica. Ó, eu fiz oftalmologia, né? Às vezes as pessoas não sabem aí o desenho da nossa história, então acho que é bom explicar mesmo. Eu fiz oftalmologia, que são 3 anos de residência. Só que dentro da oftalmologia existem várias subespecialidades. A oftalmologia é um mundo diferente, né? Na medicina, às vezes, a gente nem estuda muito oftalmo, né? Porque é um mundo à parte. Então, tem muitas subespecialidades. E dentro das subespecialidades, a gente tem uma que é especializada em pálpebras. Porque as pálpebras, elas não são só estética, né? Elas também são funcionais. Se o nosso olho não fecha, o que acontece? A gente não tem saúde da córnea, a gente não tem visão. Então, a oculoplástica, a parte da estética, sempre foi algo que eu sempre fui apaixonada, sempre gostei. E aí, quando eu comecei a estudar oftalmologia, a gente já fazia procedimentos cirúrgicos na residência dentro de todas essas áreas para a gente escolher qual é a área que a gente gostava mais e aí, no fim, se especializar. Quando eu fiz o Fellow, que é a especialidade em oculoplástica, eu entendi que só a cirurgia não ia melhorar a questão do olhar que as pessoas queriam, porque na prática elas buscam rejuvenescimento, elas buscam se ver no espelho novamente com as características um pouco mais jovens, sem aquele excesso de pele, sem aquele peso, e aí, mas só a cirurgia tira o quê? Na parte da pálpebra, tira só o excesso de pele. Então eu entendi que eu precisava aprender mais sobre estética, que era algo que eu já amava, então eu fiz 2 pós-graduações em estética para que eu conseguisse trazer para o meu paciente não só excesso de pele, retirada do excesso de pele e bolsas, né? Como também qualidade de pele, melhora da estrutura do rosto como um todo, por isso que eu fiz essas 2 formações e hoje eu realmente cuido da área da estética do rosto como um todo, exceto o nariz, né, Paula? Porque eu respeito muito a sua área, eu acho que é muito complexa, então, nariz sempre que tem, eu encaminho para a Paula. E a gente fala muito, né? A gente, como médicas, a gente fala muito sobre a parte da beleza caminhar junto com a saúde, né? Porque não adianta, assim, na minha especialidade, que eu opero bastante nariz, o que eu friso muito com meus pacientes é que o nariz, a primeira função é a respiração, né? A gente precisa respirar pelo nariz, é uma função vital, a respiração. E a beleza a gente pode associar. Então, uma das coisas da minha cirurgia mais importante é trabalhar a função, a respiração junto com a estética, trazendo a beleza mais um nariz funcional. Na sua especialidade ali nas cirurgias oculoplástica, você trabalha também muito com isso, associando, né, a questão da beleza com a função, porque o olho, né, a importância dele ali é enxergar, a visão, que é uma função vital. Como que você trabalha isso, né? A diferença, então, de um oftalmologista estar operando uma pálpebra, cuidando ali da questão da visão também. Eu acho que é muito importante
Eu acho que uma das coisas que eu mais tenho dificuldade de ensinar no consultório, e eu tento ensinar para todos eles, é que a gente precisa ter pele para abrir e fechar os olhos. A gente não pode só esticar, e as pessoas confundem muito, elas acham que as dobrinhas que a gente tem, elas são resolvidas puxando e esticando. Mas na verdade é igual uma cortina. A gente não tem que ter as dobrinhas da cortina para ela ficar bonita e para ela conseguir ser funcional. Se ela for toda reta, ela não tem a mesma funcionalidade, ela não tampa tanta luz. É a mesma coisa da pálpebra. A gente precisa ter aquela Né? dobra. Tem um teste que eu faço no consultório, que a gente, um dos vários testes que a gente tem que fazer no consultório para entender se a cirurgia é adequada ou qual tipo de cirurgia, se às vezes a gente acha que é só o excesso de pele, mas a pessoa tá com a pálpebra em si caída, que a gente chama de pitose, mas na verdade a gente precisa fazer o teste abrindo o olho e olhando para cima. Eu peço para o paciente fazer, aí tira uma foto mais feinha, né, que a gente abre o olho e olha para cima, e aí quase sempre a gente consegue esticar quase toda a pele. E quando eu associei hoje laser de CO2 na minha cirurgia, eu associei justamente porque eu consigo mais segurança, tirando menos pele, sem falar que muitas vezes quando não precisa tirar pele não fica nem cicatriz na parte de baixo, tira menos pele porque o laser consegue contrair, na parte de baixo ele é bem eficaz. E a gente tem que explicar que as ruguinhas, na verdade, elas são marcas, cicatrizes do tempo e não sim excesso de pele. Então a gente acha assim que todas as rugas quando a gente puxa vão ser esticadas, mas na verdade a gente tem que tratar a qualidade de pele. Então esses testes que são de abrir e fechar o olho, a pele, a gente tem um teste bem importante quando a gente está marcando a cirurgia, que é tudo milimétrico, a gente mede, acho que você mede também na sua, né? Tudo, né? Milímetros. A gente trabalha muito com milímetros, né? Eu falo que são milímetros, eu falo para paciente, são milímetros que fazem diferença, né? No nariz, quando eu falo, eu vou tirar 3 milímetros do seu dorso, nossa, parece tão pouco, mas é o que faz diferença, traz uma beleza, né? E aí você também, é tudo milímetro, você não pode tirar muito, né, na questão do excesso de pele, você pode trazer uma sequela, né, na A gente questão do faz o olhar. teste, a gente mede a dobrinha que a gente quer deixar em milímetros e depois a gente faz o teste com o paciente com o olho fechado para ver o tanto que a gente precisa tirar. E a gente vê hoje muita banalização, né, no sentido de as pessoas fazem aí curso de final de semana e eu mesma estava contando aqui antes que eu fiz quando eu estava na residência, a gente já operava, então não era uma cirurgia que eu não operava, não era uma área que eu não entendia, né? A área dos olhos era uma área que eu Da dediquei 3 oftalmo, né? anos para fazer só isso. Mas quando eu saí, eu achei que só um curso de final de semana ia me trazer a segurança para operar a cirurgia de pálpebras. E quando eu fiz esse curso de final de semana, assim, a segurança a mais, eu fiquei chocada. Eu falei, não, eu preciso fazer uma especialização só nisso. Porque pálpebras era muito mais do que isso. A galera costuma fazer algo padronizado, ou por segurança só tira a pele, e aí depois sobra a bolsa, não estrutura a pálpebra nos pontos ósseos, e aí precisa fazer uma recirurgia, gasta de novo para consertar. Você já teve caso assim também, não teve? Já tivemos bastante caso, assim, que às vezes o paciente quer fazer um procedimento ali. Ai, meu problema é só uma giba, vou só raspar aqui. E não é um conjunto de coisas, né? Às vezes eu falo com o paciente chega para mim lá no consultório, meu problema é só aqui que eu acho largo. A ponta eu gosto, aqui não tem muito, mas falta estruturar, é isso, tem que estruturar todo o nariz, porque é o conjunto, não é só a ponta. Se eu melhorar a sua ponta, às vezes tem que melhorar o dorso também para andar junto, tem que melhorar a largura aqui, então é um conjunto, então raramente você vai mexer em um ponto só, né? Mesma coisa no olho, né? Às vezes não é só o excesso de pele, tem que mexer aqui no supercílio, As né? pessoas costumam achar que é uma cirurgia de meia hora, por exemplo, mas as minhas cirurgias costumam durar aí a partir de 1 hora e meia, quando é só superior. Então, assim, não é só retirar a pele. As suas também são cirurgias mais longas, não é? Acho que São. hoje tem muito costume as pessoas fazerem só aqueles fios ali e acharem que isso é um procedimento minimamente invasivo, né? Mas que eu saiba, aí você me explica melhor, mas as cirurgias são um pouco mais longas na otorrina, não são? Sim, as cirurgias de rinoplastia, né, são cirurgias aí que duram 3, 4 horas, dependendo da complexidade do nariz. Tem narizes até que demora mais, né? Isso vai depender de cada grau de complexidade. E não é tão simples, né? Porque a gente mexe exatamente com função do nariz e a estética. A gente já conversou, inclusive, muitas vezes, de até às vezes
muitas vezes fazer coisas combinadas, né? Mas se eu faço uma cirurgia de 1h30 é só pálpebra superior. Quando eu faço tripla, são às vezes 4 horas e meia de cirurgia. Aí associada com mais 4 horas, não é algo Fica que bem agrega extenso. muita segurança, né? Então, dependendo do caso, a gente consegue até fazer algo junto, mas quando são casos mais demorados, eu, por exemplo, não gosto de deixar tanto, porque uma das coisas principais é que o paciente volte para casa na segurança dele, né? Então, a minha cirurgia é mais com sedação, mas a gente está no ambiente do centro cirúrgico Uhum. para trazer toda essa segurança, controlar a pressão. Acho que isso é muito importante. E falando em segurança, então nas suas cirurgias, né, algo que até, assim, há uns meses atrás, a Sociedade Brasileira de Rinoplastia fez um informativo, um vídeo ali no Instagram, dizendo que cirurgias nasais têm que ser feitas em centro cirúrgico, porque o que a gente está vendo hoje é essa banalização dos procedimentos de profissionais fazendo em consultório, sem alguns cuidados. Quais são os cuidados aí que vocês têm também na área da oftalmologia, nas suas cirurgias, esse cuidado com a segurança? Primeiro, eu acho que quando a gente leva no centro cirúrgico, existe uma regra. Essa regra é que todos os pacientes sejam passados por uma avaliação cardiológica. Então, a gente faz exames de sangue, a gente passa pelo cardiologista, o cardiologista liberando, aí o paciente pode ser submetido a um procedimento cirúrgico. E isso faz com que a gente previna problemas. Se você tem, às vezes, teve um caso, um paciente que eu ia operar, o paciente estava com uma veia obstruída no coração. A gente adia a cirurgia, o paciente resolve a urgência dele para depois a gente conseguir seguir. Com certeza igual realmente uma Sim. rinoplastia. Uma das coisas que eu gosto muito de falar, que os pacientes não têm noção, é os vasos são pequenininhos, pequenos sangramentos, mas numa área muito importante, onde tem muitos vasos. Pequenos sangramentos, eles mudam muito a segurança da cirurgia. Então, principalmente na área dos olhos, por exemplo, nas nossas bolsas, que são áreas de estrutura mais profunda, a gente não pode deixar ela com nenhum sangramento quando fecha a cirurgia. E uma das chances de alguns problemas são sangramentos pós-cirurgia que podem acometer até a visão. Mas como que a gente previne isso? Estar no centro cirúrgico, o Cautela. paciente dormindo e com controle da pressão, você sabe, né? A gente sempre pede para o anestesista deixar a pressão do paciente mais abaixo, não o normal e muito menos alta. Alta, né? Se a pessoa está acordada, com certeza ela vai sentir um desconforto, medo. Fora assim, o conforto da cirurgia que é você dormir, acordar, tá resolvido. Mas quando a gente tá no centro cirúrgico, a gente controla a pressão do paciente. Eu acho isso um dos pontos fundamentais de ter um anestesista, uma sedação cirúrgica. É controlar e manter o paciente num controle para que esse vaso não seja estimulado pela pressão alta a ter um sangramento fora do horário, inclusive pós a gente terminar a cirurgia. E uma outra coisa que eu agreguei muito no meu procedimento em relação à segurança é o laser de CO2, porque você já vai cortando e já vai cauterizando. Isso na área da pálpebra é muito legal, porque a gente agrega segurança e um pós com muito menos roxo, muito menos inchaço. Então, assim, eu falo que tem três pontos que são o que eu consigo garantir uma segurança para o meu paciente. E o que eu garantiria para minha mãe, e o que eu falo para os pacientes. Tem muita gente que é medrosa, né? E chega e fala assim: ah, doutora, mas eu tenho medo. Aqui nessa área não tem muito vaso? Aí eu falo, ó, tem 3 coisas que a gente pode agregar. Primeiro, fazer em centro cirúrgico por conta do controle da pressão. Segundo, agregar tecnologia, que no caso da pálpebra é o laser de CO2. E por último, fazer com um especialista na área. Então, fora isso, não tem nada mais que a gente consiga agregar de segurança do que esses 3 passos. Ah, Então, é é essencial. importante que a gente faça com alguém que entenda da área, porque a pessoa vai entender da função também, e não só da estética, e vai proteger o seu olhar, manter suas características naturais. Acho que isso é o mais importante. Isso. E eu também, assim, acho importante, né, que minhas cirurgias também são todas feitas em centro cirúrgico, que é um ambiente adequado, com tudo estéreo, a gente tem toda, né, a gente faz um campo cirúrgico todo estéreo, garante que o material tá todo estéreo. Isso diminui muito a chance de infecção, porque a gente sabe que qualquer procedimento cirúrgico tem chance de infecção, né? Então, é uma das coisas que eu já peguei bastante recentemente. Eu tive que internar uma paciente porque fez procedimento,
com um profissional não habilitado, em consultório, e aí chegou com abscesso no nariz, e aí, né todo aquele desconforto Com de ter que riscos de internar a sequelas, né? paciente, com todos os riscos, ficou internada 5 dias, tomando antibiótico, mais tantos dias, Então, assim, complicações podem existir, mas a gente ameniza todas as complicações fazendo tudo isso que você falou, esses 3 pontos essenciais aí E eu que a acho que a gente... gente tem que saber, e o médico é alguém que sabe resolver os problemas, a gente não precisa, né, ficar buscando outras coisas, a gente tem esse diferencial. Então, assim, não sei pra você, mas aqui pra gente, acho que pra você também, com essa banalização ali dos procedimentos, as pessoas acharem que qualquer cirurgia é banal e que pode ser feita de qualquer forma, a gente acaba recebendo bastante problemas, né, e complicações e casos dramáticos que não só tem risco à saúde da pessoa, à vida mesmo, em relação à infecção, como também podem deixar sequelas. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado. E aí, quando a gente tem todo esse arsenal, a gente descobre problemas mais cedo. Eu costumo falar assim: você pode ficar tranquila que eu vou estar do seu lado acompanhando todo esse processo. Então Uhum, a gente pode falar que não vai ter nada nunca, né, na mão. não, Nossa, óbvio que não. não, Mas a gente pode fazer tudo o que está ao nosso alcance para garantir a segurança do nosso paciente e que a gente vai estar do lado dele. É isso que eu costumo falar para os meus pacientes. isso. Eu entrego meu telefone, deixo um contato aberto para que, se tiver qualquer problema, eu quero que ele venha a mim, porque eu sou uma pessoa que fiz toda a formação da medicina, não estou só na área estética, né? Exatamente. E entrando nesse assunto aí da banalização, que é o que está acontecendo hoje, né? Que a gente vê, você abre o Instagram e é assim, procedimento estético o tempo todo, sendo feito em lugares não adequados, muitos profissionais não habilitados, é o que a gente está vendo, essa é a realidade que está acontecendo. E recentemente mesmo eu vejo alguns pacientes fazendo, por exemplo, existe um procedimento que o pessoal vende no Instagram chamado rinomodelação definitiva. É um procedimento que a sociedade médica não aceita, né? É um procedimento que não é feito geralmente por médicos e é feito em consultório e vendido como se não fosse um procedimento cirúrgico. E na verdade é um procedimento cirúrgico porque faz cortes. Só que eles não podem falar que é uma rinoplastia, porque eles não têm, né, não podem falar que é rinoplastia, vende para o paciente, não, é tranquilo, e corta. Pior, recentemente, um paciente meu foi colocado uma placa de Porex dentro do nariz, né? Esse profissional, o paciente nem sabia, ainda pior ainda, né? Coloca um material que o paciente nem sabe, e aí vem as complicações. Então, na minha área tem acontecido isso, que é a tal da rinomodelação definitiva, otomodelação, também é outro procedimento que estão vendendo no Instagram, né? Como se procedimento não cirúrgico, mas é cirúrgico feito no consultório, e que sai dessa área da segurança, né? Não tem segurança o E nem procedimento durabilidade, nem né? durabilidade, É, o resultado não fica bom no geral. Às vezes até pode ficar bom, uma por um sorte, tempo, mas né? por um tempo. Mas na sua área tem acontecido isso também? Você tem visto esses Eu casos? acho que igual o seu caso aqui, que às vezes a pessoa faz o nariz, mas depois ele despenca, não é assim? E aí a gente Não tem que dura um ano. reestruturar, e aí a pessoa tem que gastar novamente, que é o que eu falo para as pessoas, porque o centro cirúrgico é um custo para o paciente, né? É muito mais fácil, e se a gente achasse seguro, a gente com certeza faria no consultório também, dentro de todas as questões. Só que a gente não acha seguro o suficiente para a gente não investir nessa parte de segurança. Então, eu acho que eu sempre falo assim, que quem não quer fazer um centro cirúrgico nem vem comigo, porque eu não realmente não faço a cirurgia no centro cirúrgico, porque o que eu entrego para o paciente são cirurgias que dão estrutura. Então, se eu vou acessar a parte óssea de um paciente, dou um pontinho no osso, por exemplo, que acho que na otorrino também, não sei se tem esses pontos no osso, né, ou na Tem. cartilagem, que seja. Quando eu dou esse ponto, a gente está invadindo um pouco mais, né? E por isso que a gente precisa de segurança. Mas, ao mesmo tempo, a cirurgia dura mais. Porque Uhum. é muito fácil tirar o excessinho de pele, deixar todas as bolsas. A pessoa tem que gastar de novo e tem que investir de novo. E às vezes, quando não fica. O pior, né? É quando realmente às vezes traz problemas para a função, né? Eu acho que o nariz
vocês fazem muito desvio de septo junto, né? Aqui na pálpebra, às vezes a gente já tem um problema do paciente estar com a pálpebra mais abertinha, a gente já estrutura o canto do olho, a gente consegue não só amendoar um pouquinho mais o olho, mas a gente consegue dar estrutura para evitar que essa pálpebra lá na frente despenque, né? E aí, quando a gente tira a pele demais, que eu acho que esse é na minha área, top 1 dos problemas que a gente vê por aí, a gente tira a pele e depois a gente tem que recolocar. E as pessoas não têm, deixando uma cicatriz que é ruim, porque, né, tem que fazer enxerto quando a gente não tem. Então, ficar com o olho aberto é um problema seríssimo, que pode acometer a parte funcional da nossa visão, que não é o que ninguém quer. Então, por isso que é importante a gente saber de tudo isso, né? Não banalizar, porque às vezes a gente acha que, e eu como médica já achei que era mais banal do que era, e por isso é importante a gente esclarecer. Acho que essa função nossa aqui de esclarecer, acho que quase todo mundo quer melhorar o nariz, mas também quer melhorar a respiração, quer melhorar a função toda. Eu acho que nessas áreas tem muito... Eu mesmo, igual você falando, não sabia que tinha tantos problemas, essas rinomodelações, eu não sabia nem como é que eram feitas, né? Então, por isso que é importante a gente conversar e trazer luz para essa questão, para que a gente consiga ajudar os nossos pacientes a se esclarecerem e poderem fazer melhores escolhas também. Exatamente. O que eu sempre falo, né, no consultório, eu falo, no mínimo, se o paciente às vezes não tem uma queixa respiratória, às vezes ele vem para operar o nariz e a queixa é só estética. E aí eu falo, mas o meu papel aqui é trazer a beleza e não piorar a sua função nasal, né? Porque o que a gente vê muitas vezes em procedimentos, esses procedimentos rinomodelação definitiva, é a pessoa se preocupar só com a beleza e pinçar o nariz demais. Ah, eu quero uma ponta fina, e aí deixa extremamente fina, pinça e prejudica a respiração. Uma pessoa que respirava bem passa a respirar mal. E depois, para corrigir, às vezes é complicado, né? Então, a minha função ali, se você respirar bem, ok, eu tenho que deixar a sua respiração, um nariz bonito e com uma respiração plena, às vezes até melhorar, né? E acho que é a mesma coisa sua, né? Na sua especialidade, você tem que... A visão, você não vai trazer um prejuízo para a pessoa ali, né? Eu respeito muito o nariz, gente. Eu acho, assim, uma coisa tão delicada e uma área tão importante, com tantos vasos, né, que nem preenchedor eu tenho coragem de colocar no nariz, e a galera faz assim, a torta à direita como se realmente não fosse nada. Às vezes nem o profissional sabe todos os riscos, porque pra gente chegar numa especialidade só da área das pálpebras ou só da área do nariz, a gente precisa de um caminho longo, né, Paula? E às vezes nem todo mundo quer gastar esse tempo financeiro e também de dedicação, né, para trazer isso. Então, nós duas somos pessoas que abdicamos, às vezes, de parte da vida pessoal para que a gente conseguisse ter uma formação adequada, porque para a gente, a gente tem muita responsabilidade pelo nosso paciente, né? E acho que esse que é a questão, assim. Então, quando a gente faz tudo e faz com alguém da área, a gente tá, com certeza, mais guarnecido ali desse problema todo que pode acontecer se a gente não fizer, né? E para o paciente aqui que está assistindo a gente, querendo, né, que tem interesse em fazer cirurgias aí de pálpebra, cirurgias na face, que dica aí você dá para os pacientes para procurar um bom profissional, né? Assim, eu sempre falo com os pacientes, até no Instagram, né, que tem muita gente ali que fica assistindo, que, eu quero fazer uma cirurgia. Procura saber a formação, né? No Instagram todo mundo é especialista, né? Não é por ali que você tem que ver se o profissional é realmente um profissional da área e tal. Você entra lá no site do CFM, vê se ele é médico formado, se ele é especialista, se ele fez a residência médica, qual é a área de atuação. Lá vai ter o RQE, o registro, né? É um primeiro passo. O que você acha, assim, mais importante também dos pacientes procurarem, assim, para ter uma segurança? Eu fico muito feliz, vou exemplificar essa resposta de uma forma assim, eu fico muito feliz quando profissionais médicos me procuram, porque a gente que é médico, quando a gente vai procurar resolver um problema, a gente tem todo esse cuidado. A gente vai atrás, se eu vou resolver um problema para minha mãe ou um problema meu, o que eu faço? Eu dou uma olhada lá,
procuro... Hoje tem tantas formas de a gente se atualizar, né? E não só ver o vídeo com uma pessoa que fala bem. E acho que é por isso, essa importância. Eu sou uma pessoa também que gosta de estudar marketing, empresa, gestão, porque tem muitas pessoas que, às vezes... se preocuparam lá só com essa formação de coisa e acabam sendo passados por pessoas que falam bem, ou pessoas que têm uma boa oratória, ou se especializaram mais nisso. Por isso é importante hoje na era digital, acaba se destacando pessoas que têm qualidades que às vezes não são técnicas, então são qualidades empresariais, qualidades de outras formas. Então acho que a gente, como médico, tem que aprender de tudo e tem que trazer a luz para isso. Então, quando é um profissional que é um médico que me procura, eu fico muito feliz, assim. Acho que é uma das coisas que mais... ontem mesmo foi a mãe de uma colega médica. E aí, ela, inclusive, entrou no centro cirúrgico, acompanhou partes do processo. Então, por quê? Porque ela queria, assim, mãe, quando eu descobri que tinha um oftalmologista, uma pessoa que faz a área das pálpebras, eu quis fazer com ele. Acho da mesma forma, quando a gente entende que é muito fácil operar de tudo ou resolver tudo, né? Mas quando a gente, cada vez mais, a medicina é muito ampla, não tem como aprender de tudo, nem na oftalmologia, então por isso que a gente separa por áreas dentro da oftalmologia. Assim como no otorrino tem também. várias áreas, com certeza. Né? Com certeza. Né? Na otorrino mesmo a gente tem ouvido, quem mexe em ouvido. Hoje quase a gente aprende, né? Na residência a gente vê de tudo. Por isso é importante uma residência médica, porque é onde você vai ver tudo e você vai saber. Só que hoje eu já não opero mais ouvido, né? Não é uma... Então, as pessoas se especializam para ficar boa naquilo, como você falou, não dá para ser boa em tudo, né? Eu também não acho que seja, então por isso que a gente pega uma área e vai fundo naquela área, cada vez mais com investimentos em cursos, congressos e coisas que agregam para o nosso paciente, e às vezes a pessoa nem sabe os problemas que podem ter. Então, acho que ter esse cuidado de ir um pouquinho mais atrás e não ser só tapeado por uma pessoa que fala muito bem, a gente também precisa ir atrás dos pontos técnicos, porque afinal é uma cirurgia, a gente quer ficar bonito, mas para a gente ficar bonito, a gente tem que também associar a segurança. Então, não achar um caminho mais fácil, né? Que às sempre vezes desconfiar. Aí eu sempre falo para o paciente, desconfia, o barato sai caro, né? Então, sempre desconfiar. E nem é isso, exatamente. Eu falo assim, não é questão de valor só, não, mas você tem que desconfiar, procurar saber onde faz o procedimento, quais são... Essa pessoa está me pedindo exame antes para saber da minha saúde. Saúde em primeiro lugar, sempre, né? Eu tenho uma paciente que super gosta de mim depois de... O que aconteceu? Ela tinha feito uma lipo de papada com um profissional não médico, inclusive tinha pagado super caro, ao meu ver. E quando ela veio comigo, eu vi que, na verdade, ela não tinha estrutura de queixo e que a gente precisava estruturar o queixo dela. Eu estruturei de uma forma super segura, tranquila, resolvi um problema que ela carregava por anos e num custo, inclusive, menor do que ela tinha feito antes. Então, saber qual é o problema ou quais são as possíveis complicações disso é o que faz a gente agregar segurança no nosso procedimento. Por isso é importante ter isso. Não é só sobre estética, né, Paula? Não, nem sobre o nariz, nem sobre a pálpebra, e sim sobre qualidade de vida, sobre manutenção da função e saúde como um todo. A gente quer que você respire bem, que você enxergue bem e que você não tenha sequelas futuras de uma possível má escolha que a gente faça aí no meio do caminho. Isso. A gente fala, a estética ela pode transformar a vida da pessoa, mas a segurança vem sempre em primeiro lugar. Então, fazer um procedimento com segurança é o que a gente, assim, visa, né? O nosso trabalho é muito parecido nesse sentido, porque, em primeiro lugar, a segurança, a saúde e a estética caminha junto ali. E para quem está procurando aí uma cirurgia, né, quer rejuvenescer essa área do olhar, né, porque, como a Mari falou, né, tá no rosto central, então é uma queixa que eu pego eu caminho muito paciente para a Mari, porque eu opero o nariz e aí depois o nariz está bonito, o paciente começa a reparar outras coisas, né, ai, meu olhar tá caído, aí eu já mando para a Mari, para ela resolver. Então, muitos pacientes meus acabam indo para lá e a gente tem essa troca. Então, quem tá querendo melhorar isso, como que faz, assim, para te achar? Qual o primeiro passo? Eu gosto muito de fazer Instagram, então eu vou deixar aqui para vocês, mas o meu Instagram é doutoramariana.coelho.
E eu tô hoje atendendo no Shopping Estação, Cuiabá, fica do lado do Detran, no piso ali de entrada do shopping. E aí a gente faz lá as consultas, avaliações, refinamentos, tira ponto, mas no dia da cirurgia a gente faz no centro cirúrgico e a gente dá toda essa segurança e acompanhamento que o paciente precisa. Vai ser um prazer, eu acho que eu gosto de falar muito que eu entendo muito de estética, faço muitos procedimentos estéticos, de rejuvenescimento facial também, mas não tem nada que melhore tanto e dê tanto rejuvenescimento quanto realmente nas áreas centrais. Então, por isso que é importante o olhar, né? A gente bate o olho e vê. Então, para mim, quando eu preciso rejuvenescer o rosto, a gente precisa levantar essa região, às vezes com supercílios, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, primeiro aqui para depois ter o efeito máximo que a gente pode fazer para que o tratamento dure, né? Às vezes a gente quer uma solução muito rápida ou acha que a gente precisa de algum procedimento não invasivo, mas ele não entrega o que a gente consegue entregar. Então, eu acho que nariz e olho são das coisas que a gente bate o olho e avalia a pessoa e consegue ver. Eu falo que na pálpebra é onde eu vejo a idade da pessoa. Isso. Então, por mais que a gente às vezes cuide do rosto, eu vejo esses dias, eu vi uma empresária super linda, um rosto ultra bem cuidado e aquela pele que, pra mim, que sou especialista, aquele monte de dobra. Eu falo, nossa, mas uma cirurgia que é tão segura como a pálpebra e como uma cirurgia bem feita com um especialista, é uma cirurgia tão segura, por que a gente não faz, já resolve isso? Às vezes a gente posterga à toa, né? Um problema que pode ser realmente resolvido quando pelo especialista de forma simples e segura. Isso. E a importância também a gente falar que da consulta, né? Muitos pacientes falam assim, eu quero só tirar a pelezinha, já quer marcar a cirurgia? Não, tem que vir na consulta primeiro, que às vezes não é só tirar a pelezinha ou do nariz, não é só mexer na ponta, não é tão simples assim, a gente na consulta vai explicar certinho o que vai ser feito no seu procedimento. Então, agendar a consulta em primeiro lugar, sempre mais importante, né? Não, eu já quero marcar a cirurgia. Eu acho que essa é a diferencial do especialista. Eu costumo falar que eu não faço só blefaroplastia, eu faço um protocolo que eu desenvolvi que trata a cicatriz, que trata a qualidade de pele, que chama protocolo ASAP, que é o protocolo do terço superior. E aí sim, com uma abordagem mais global, é que eu consigo realmente rejuvenescer, que é o objetivo de todo mundo aqui. Acho que é rejuvenescer, se olhar no espelho com um pouco mais de amor e ter força. Imagina todo dia olhar no espelho e ver aquele olhar caído ou aquele nariz que você não se reconhece ali, isso drena a nossa energia vital. Então, acho muito importante a gente cuidar disso, porque não é só estético, né? É a gente estar bem preparado para o trabalho, mulheres cada vez mais independentes, cada vez mais trabalhando fora de uma forma potente, como nós somos, né? E eu acho que é importante a gente dar essa visão. E hoje não é só mulher que faz, né? Eu tenho vários pacientes homens. Sim, e cada vez mais eles querem fazer. Os homens estão procurando bastante. Ontem mesmo eu realizei uma otoplastia e ontem a gente estava conversando como aumentou a procura, né, de procedimentos por homens. Sim. Então, eu tenho feito bastante rinoplastia, otoplastia em homens, porque a autoestima é algo, não tem sexo, né? A autoestima não é para homem, é para mulher, é todo mundo, né? Antes falava assim, que só a mulher que se preocupa com a autoestima. Não, homem também. E isso é o que você falou, dá energia para a pessoa trabalhar, seguir a vida, quando ela tá mais feliz com ela mesma, ela tem mais disposição. Que a gente tem todo dia, né? Mas isso é muito bom. Obrigada, viu, Paula? É muito bom. A gente termina aqui o nosso RespiraCast de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos episódios e até o próximo episódio RespiraCast.